No último vídeo aqui desse canal, eu toquei num ponto muito sensível para muitas pessoas. Eu falei sobre o porquê eu não gosto de assistir a WWE em português. Foi um vídeo que eu queria aconselhar vocês e mesmo assim eu ainda fiquei com medo de receber um certo hate, porque eu sei que é um tema muito sensível, eu sei que mexe bastante com o emocional de muita gente, mas eu tive um feedback muito positivo de vocês e eu agradeço de verdade, pessoal, independentemente de quem concorda ou discorda. E nesse vídeo eu vou tocar num outro ponto muito polêmico. Esse talvez seja até mais polêmico do que o do vídeo passado, porque aqui nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre uma das minhas maiores decepções que eu estou tendo recentemente, que é sobre a storyline da Bloodline. Tá bom? A storyline da Bloodline é uma das storylines mais intrigantes, mais bem feitas, mais bem pensadas, mais cuidadosas que nós tivemos nos últimos anos da WWE. E quando eu digo nos últimos anos, eu não quero falar nem sequer de 2020 pra cá. Eu quero falar até mesmo dos últimos 10 anos, possivelmente. E, infelizmente, a história está indo por um caminho que, sinceramente, eu não estou gostando. E eu sei que tem muita gente que tá. Talvez muita gente não esteja prestando atenção no que está acontecendo. Mas cabe a mim mostrar o meu ponto de vista aqui para vocês sobre o que está acontecendo. Se vocês concordam, se vocês discordam, tudo bem, faz parte. Esse é um entretenimento e cada um tem uma opinião. Mas eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários as impressões de vocês, não só sobre a storyline, mas sobre o que eu falei aqui no vídeo. Não se esqueçam, pessoal, que se vocês tiverem gostado, deixa o like, isso sempre ajuda e eu sou muito grato a vocês, tá bom? Então, sem demoras, a storyline da Bloodline, ela é fantástica. Personagens foram surgindo aos poucos, a construção deles foram muito bem feitas, as transições, quem não se lembra quando o Sami Zayn estava na Bloodline, grande parte da Bloodline gostava dele, enquanto o Jey Uso não, e depois eles trocam, o Jey Uso começa a apoiar o Sami Zayn, enquanto o resto da Bloodline não. Isso foi feito de maneira gradativa, foi feito aos poucos, até que a gente vai pro Road to WrestleMania com toda aquela indecisão do Jey Uso, se ele ficaria do lado do Sami Zayn ou da Bloodline. Foi feito de uma maneira muito bem feita. Tudo que aconteceu no Road to WrestleMania fez sentido e teve justificativa. Até porque a gente teria que ter aquele combate de duplas na WrestleMania entre os Usos e o Kevin Owens junto com o Zayn. E aconteceu tudo da maneira como deveria ter acontecido, pessoal. Tudo foi muito bem escrito de forma impressionante. O problema vem depois. Desde que a WrestleMania terminou, a storyline da Bloodline, aos poucos, está perdendo tudo o que fez ela ser interessante, que é o que é chamado de coerência. Quando a WrestleMania termina, o Sami Zayn continua da mesma maneira, tentando insistir para o Jey Uso voltar para o caminho da força. É tão repetitivo isso, que aquele segmento do Raw, antes mesmo da WrestleMania, em que o Jey Uso finge que está do lado do Sami Zayn e trai ele aplicando um super kick, esse segmento ele é repetido depois da WrestleMania, num episódio do SmackDown, que no caso quem estava junto com o Jey e o Sami era o Solo Sikoa. De tão cópia que estava, a indecisão do Jey Uso continuava lá. De tal forma que no Backlash, para quem assistiu aquele combate de 3 contra 3, via que a todo momento o Jey Uso ele tinha problemas com o Solo Sikoa. Teve momentos em que parecia até que os dois iam lutar. E o Jimmy Uso, sempre leal à Bloodline, muitas vezes inclusive ameaçado pelo Roman Reigns, muitas vezes insistindo para que o Jey Uso ficasse na Bloodline, esse mesmo Jimmy Uso nem estava vendo o que estava acontecendo durante o combate do Backlash entre o Solo e o Jey. Tanto que quando a Bloodline vence, o Jimmy é o que está mais feliz. Só que aí se surpreendam. Apenas 5 dias depois, no SmackDown pós-Backlash, o Roman Reigns encontra os Usos pela primeira vez desde a derrota da WrestleMania. Começa a dar um esporro nos Usos e adivinha quem se revela contra o Roman Reigns? O Jey Uso? Aquele que estava totalmente indeciso? Aquele que estava tendo problemas com o Solo Sikoa? Não! Quem se rebela contra o Roman Reigns é o Jimmy Uso. O mesmo Jimmy Uso que sempre foi leal ao Roman Reigns, estava sendo leal a ele até o último dia do nada. Começa a rir do Roman Reigns, começa a debochar do Roman Reigns, começa a desrespeitar o Roman Reigns, começa a desafiar o Roman Reigns. E sabe aquele Jey Uso, aquele que estava indeciso, aquele que estava isso aqui de sair da Bloodline se não fosse pelo Jimmy Uso? Ele começa a tentar apaziguar as coisas. Ele começa a tentar convencer o Jimmy Uso a ficar na família. Do nada, a personalidade deles foi trocada. Ao contrário do que aconteceu
com o Jey Uso e o resto da Bloodline, com o caso do Sami Zayn, onde eles mudam de opinião, que foi feita de uma maneira gradativa, no caso do Jey e do Jimmy, só bastou 5 dias para os dois mudarem totalmente. E o pior ainda estava por vir, quando aconteceu o combate válido pelo título de duplas no Night of Champions. Quando o Jimmy Uso finalmente aplica um super kick no Roman Reigns, o Jey pergunta para ele: o que você fez? E qual que é a resposta do Jimmy? Eu fiz o que você deveria ter feito há muito tempo. Ora, se o Jey não fez isso há muito tempo, foi graças ao próprio Jimmy Uso. O próprio Jimmy Uso que já há tanto tempo fica insistindo para que o Jey continuasse na Bloodline. O Jey confuso, o Jey querendo fazer as coisas certas, o Jey querendo ficar ao lado do Sami Zayn. E o Jimmy Uso, mesmo sobre ameaças do Roman Reigns, mesmo sendo culpado pelo próprio Roman Reigns, pelo Jey não voltar para a Bloodline, o Jimmy ainda assim se mantinha leal ao Roman Reigns, insistia para o Jey ficar. Olha, se o Jey tivesse feito isso há muito tempo atrás, muito provavelmente o próprio Jimmy Uso teria atacado o Jey. Assim como o próprio Jimmy Uso fez imediatamente quando o Sami Zayn dá aquela cadeirada nas costas do Roman no Royal Rumble. Então como é que o Jimmy Uso chega pro Jey e fala que o Jey deveria ter feito isso há muito tempo atrás, se há muito tempo atrás ele incentivava o Jey a ficar ao lado do Roman Reigns? Ele nem sequer falou, você deveria ter feito isso algumas semanas atrás, quando eles trocaram de personalidade. Não, ele disse há muito tempo atrás e aplica o outro super kick no Roman Reigns. E aí o que acontece? Os Usos no Night of Champions vão embora junto com o Jey indeciso ainda. Eu acho que o Jey devia chamar Jey ou indeciso. E o Solo Sikoa permanece ao lado do Roman Reigns. Eis que, no último SmackDown, o Roman Reigns ele vai receber um título novo. O que faz todo sentido, porque agora que o Seth Rollins tem um título mundial, não faz sentido ter 3 títulos. O design do título, inclusive, foi horroroso, horroroso. Eu nunca falei de design do título aqui no canal. Nunca! Parabéns, WWE. Fez eu achar o título horroroso. Antes o Roman Reigns continuar com os dois, pelo amor de Deus. Mas aí percebam o que acontece. O Roman Reigns ele entra no ringue com o Paul Heyman e o Solo Sikoa depois de tudo que aconteceu. Tá? Aí os Usos chegam e com uma discussão verbal entre eles, aparentemente, aí sim que o Solo Sikoa percebe que tem uma briga entre o Roman e os Usos e fala: Roman, eu te reconheço, mas eles são meus irmãos. É óbvio que aquilo era uma armadilha. Durante os últimos meses, tanto o Roman Reigns como o Paul Heyman ficava dando ordens para o Solo Sikoa executar os Usos. Ele falava de maneira indireta. E o Solo estava de bem com isso. Quando o Jimmy dá um super kick no Roman Reigns, o Solo continua do lado do Roman Reigns. E do nada, ele lembra que é irmão dos Usos. E aí vem a grande surpresa. Ele ataca o Jimmy Uso. Por favor, né? E o Jimmy Uso com aquele argumento dizendo que o Roman Reigns ficou narcisista. Aquele que obriga os parentes a reconhecer ele como um Tribal Chief ficou narcisista. Ele foi egoísta, vocês acreditam nisso? Então, por favor, né? Não vamos cair numa coisa dessas, que coisa mal feita. A storyline da Bloodline, ela está ficando repetitiva, ela está perdendo a coerência, pessoas trocam de personalidade a todo tempo, e antes, aonde os fãs gostavam de testar a inteligência dos criativos nessa storyline, agora os fãs estão tendo a sua inteligência insultada. O que aconteceu não é uma coisa cinematográfica, pessoal. A verdade é que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Na época do Clash at the Castle, quando o Roman Reigns vence o Drew McIntyre, eu fiquei com muito medo da storyline da Bloodline e de ladeira abaixo, porque chegaria no momento que nenhum fã ia acreditar que o Roman Reigns ia perder o título para ninguém. Eis que chegou o Solo Sikoa, eis que entrou o Sami Zayn e eu estive totalmente enganado. Muito pelo contrário, a storyline da Bloodline ficou cada vez mais interessante. Mas a verdade é que depois da WrestleMania, que era o momento certo onde tudo teria que terminar, Cody, Sami, Kevin Owens, eles deveriam ter finalizado lá. A storyline da Bloodline estava funcionando até lá. Tudo começou a ir por água abaixo depois. A repetição, a mudança de personalidade deles, tudo começou a piorar depois que aquilo que deveria ter acabado não acabou. A WWE sacrificou tudo em nome de um recorde que eles querem que o Roman Reigns vá batendo esses recordes atrás de recordes. Numa era que não faz sentido o Roman Reigns bater esses recordes. Até porque esses recordes existiam numa outra era, onde as lutas eram marcadas de maneira totalmente diferente, onde a gente não tinha essa quantidade de shows que nós temos nos dias atuais.
A WWE sabe muito bem que aquilo que eu tava com medo lá no Clash at the Castle está acontecendo agora. Ninguém acredita que o Roman Reigns pode perder o título pro Bobby Lashley. Ninguém acredita que o Roman Reigns pode perder o título pro AJ Styles. Ninguém acredita que o Edge possa ter uma nova revanche e vencer o Roman Reigns. E é por causa disso que o título do Roman Reigns sequer foi defendido do Backlash. Quando ele apareceu no Night of Champions, ele lutou pelo título de duplas. Porque a WWE sabe que ninguém acredita mais. A esperança é que ele vai perder lá na WrestleMania 40 ou depois de setembro do ano que vem, de 2024, onde ele pode passar o Hulk Hogan como o segundo maior campeão de todos os tempos. Mas a verdade é que agora, tudo que era bom, tudo que era bem construído, só está valendo por números. A WWE não sabe mais o que fazer de forma coerente, mas pelo menos está enganando alguns fãs por enquanto. Alguns não, né? Muitos fãs. Mas será que vão enganar até quando? A mim eles não enganam mais. E sinceramente eu fico muito triste, porque o reinado do Roman Reigns não era apenas longo. Ele superou as expectativas por uma questão de qualidade. Eles estão alongando de uma certa maneira que, infelizmente, vai chegar um momento que até mesmo os fãs que estão se surpreendendo com o óbvio vão cansar do que está acontecendo, tá? Eu não sei se o Roman Reigns consegue enganar todos os fãs até a WrestleMania do ano que vem, onde a revanche com Cody deve acontecer. Mas, sinceramente, o que está acontecendo agora está indo de mal a pior. Eu me enganei depois do Clash at the Castle. Sinceramente, eu quero me enganar de novo, tá? Mas essa é a minha opinião. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito dessa storyline. Se vocês acham que eu estou enganado, se vocês acham que eu estou muito precipitado. Mas eu tenho que falar para vocês aquilo que eu sinto, pessoal. Se você está gostando da storyline, tudo bem. Não sou eu que vou fazer você não gostar. Mas eu preciso dar para vocês a minha opinião sincera. E minha opinião sincera é essa. E eu temo que vai chegar algum momento que até mesmo as pessoas que estão gostando vão perceber, porque a WWE está perdendo a mão cada vez mais. Mais uma vez, pessoal, deixa o like se tiverem gostado. Até a próxima e tchau!